Olá, amigos, amigas, torcedores e torcedoras de vários clubes do futebol do Brasil. Este vídeo é para nós falarmos acerca de jogadores que estão sem contrato, que estão livres no mercado e que poderiam chegar para a sua equipe a partir de uma proposta interessante de contrato. A gente tem, por exemplo, o Rafinha em vistas de negociar, de fechar com um outro clube. Mas essa lista aqui vai deixar o Rafinha de lado. Vamos falar de alguns nomes aqui que podem ser uma grande novidade para muitos de vocês. A maioria desses nomes é de jogador, né, para equipes da Série B, da Série C, da Série A, da parte de baixo da tabela, equipes com dificuldades no orçamento, com dificuldades financeiras e assim por diante. Ou seja, são jogadores que se materializam como possíveis oportunidades para muitas equipes do futebol do país, porque a grande maioria hoje vive problemas financeiros, mesmo equipes grandes, né? Então, com exceção de um ou outro nome, tá? O primeiro nome da lista é de um brasileiro, que eu vou começar a lista, mas depois vamos para jogadores de outras nacionalidades. Esse nome é o Alex Teixeira, 31 anos, que jogou no Jiangsu, né, Suning da China, foi o último clube dele. É um jogador que ainda apresenta muitos resultados dentro de campo. Esteve durante um tempo no Shakhtar também, fazendo um bom papel no Shakhtar. Ou seja, hoje seria um jogador para equipes com endinheiradas do futebol do Brasil, né? Não seria para qualquer um. É um atleta de meio campista, mas que joga do lado do campo, de um lado ou de outro, sobretudo do lado direito. Alex Teixeira poderia ser bacana. Se um contrato fosse bem configurado ali para ele, ele viria para o Brasil. Está perdendo naturalmente mercado até em função da idade lá no exterior. Acho que seria ainda um jogador que teria muita bola para apresentar para equipes do futebol do Brasil. Alex Teixeira, ex-Jiangsu Suning da China. Bom, então agora vamos para outros jogadores e começando ali pelo setor defensivo, vou falar para você do Matias Aguirre Garay, que é um uruguaio de 31 anos de idade. Acho que é um jogador bem interessante aí que pode pintar na lateral direita de muitas equipes. Ele estava no Al Fateh da Arábia Saudita, foi o seu último clube. Realmente é um jogador que tem um bom trabalho pelo setor direito, mas é sobretudo um marcador, né? Ele é melhor como lateral marcando do que apoiando, na minha opinião. Não que decepcione totalmente, mas o seu forte é a marcação. Para uma equipe que queira um jogador marcador, né, de 31 anos de idade, ou seja, não é um jogador para chegar e gerar lucros financeiros, mas lucros futebolísticos, para essas equipes que precisam de um jogador para montar a equipe, né, para fortalecer o setor direito, sobretudo na marcação. Esse jogador, Matias Aguirre Garay, uruguaio, de 31 anos, seria bem interessante. Olha, o Bocejú, Jean Bocejú, ex-Laú de Chile, está com 36 anos de idade. Acho que esse jogador seria muito útil ainda para muitas equipes aqui do futebol do Brasil. Muitas equipes. Ele dava muito resultado para aquela Laú, mesmo com 35, 36 anos, estava apresentando muito futebol, dando muito resultado. Infelizmente, o time estava muito mal. E ele tinha que ser ponteiro esquerdo, lateral esquerdo e, ao mesmo tempo, compor no meio de campo. Com 36 anos de idade, ele parece ter menos, porque ele recompõe bem porque sabe voltar pelos espaços corretos, né? E aí gera um bom resultado para a sua equipe. O Bocejú, 36 anos, ainda joga bem por uns 2 anos pelo menos, no bom nível, né? E poderia pintar aqui numa equipe média do futebol do Brasil, equipes da Série B do futebol do Brasil e assim por diante. O Andrés Murillo é um caso estranho, porque esse cara tem 24 anos apenas, é um zagueiro. Um zagueiro que atua pelas as duas posições da zaga. Ele é muito rápido, né? E ele é bom no jogo aéreo, apesar de não ser muito alto, tem acho que 1,84 m apenas. Ele fez sua carreira quase toda no La Equidad, né, equipe pequena do futebol colombiano. Esteve sempre aí às voltas de pintar numa equipe maior do futebol da Colômbia. Inclusive, algumas vezes quase foi parar no México, mas sempre ficou no Equidad. É muito novo, 24 anos. A meu ver, é um zagueiro muito promissor, bem interessante, que é extremamente rápido, né? Faz muito bem o papel de cobrir as laterais. Esse garoto poderia pintar aqui, seria bem legal. Andrés Murillo, tem apenas 24 anos, ex-La Equidad da Colômbia. Nessa linha de jogadores desconhecidos, eu apresento para vocês um volantaço mesmo, daquele que não deixa passar quase nada, que é o Pablo Míguez, que estava no Melgar do Peru. O Pablo Míguez é um uruguaio, ele está com 33 anos de idade,
é jogador para fechar o meio de campo, gente. Não é jogador para você esperar dele criatividade, é jogador para fechar o meio de campo mesmo. Ele é essencialmente um marcador. Qual é a vantagem desse atleta? A garra que ele dedica para sua equipe dentro de campo. O Pablo Miguel, nesse sentido, seria um jogador bacana aí e poderia pintar em algumas equipes aí da Série C do futebol do Brasil, da Série D do futebol do Brasil, equipes do Norte, do Nordeste, equipes do Centro-Oeste do Brasil. E até uma outra equipe aí que está pintando aí com a perspectiva de tentar ficar ali na parte de baixo da tabela sem ser rebaixada, por exemplo. Pablo Miguel seria uma opção interessante para a volância dessa equipe aí, que não queira um construtor de jogo, mas um marcador, um protetor da primeira linha, né, que é a linha defensiva, ok? Saindo um pouco agora da defesa, vamos falar do meio de campo. E no meio de campo, para as equipes que precisam de um criador de jogo, né, um construtor de jogo, o cara que é aquele jogador cerebral da equipe, né, o meio-campista cerebral, que poderia pintar até em algumas equipes grandes aí, para ser banco de reservas, entrar em alguns momentos na equipe e olha, se os jogadores ali não cuidassem muito, ele poderia até tomar posição, hein? Poderia até tomar a titularidade desses jogadores mais importantes. Eu estou me referindo ao Víctor Vázquez, que é um espanhol de 34 anos, que foi o cérebro, o grande pensador do Toronto FC, do Greg Vanney. Esse jogador realmente muito interessante. Eu não entendo por que ele ainda não fechou com outra equipe da Major League Soccer, né? O Greg Vanney era um técnico que fazia com que sua equipe fosse muito dinâmica, que o Toronto fosse muito dinâmico, mas o dinamismo da equipe do Greg Vanney passava sobretudo pelo setor de meio de campo. E o cara do meio de campo, que carimbava essas bolas, distribuía o jogo, era o Víctor Vázquez. Ainda está, a meu ver, numa boa forma física e técnica e poderia pintar em equipes. Uma equipe como Goiás, Atlético Goianiense, olha que maravilha. Uma equipe como Fortaleza, olha, não teria muito custo e seria um jogador bem interessante aí para algumas equipes do futebol do Brasil, do Norte, do Nordeste, na verdade. Acho que é um jogador para chegar para a Série B no máximo. Acho que ele não viria para uma equipe da Série C do futebol do Brasil de forma alguma, até em função do que ele fez no Toronto FC, né? Mas ele poderia, por exemplo, jogar numa equipe aí, da Série B que queira subir para a primeira divisão na temporada de 2021. Poderia jogar em algumas equipes aí da parte de baixo, da parte do meio da tabela do Brasileirão e até, por que não, em algumas equipes da parte de cima da tabela, como eu disse, compondo o elenco e entrando algumas vezes para qualificar o trabalho criativo no meio de campo da sua equipe. Victor Vázquez, 34 anos, ex-Toronto FC, muito bom jogador, minha gente, muito bom jogador, um grande organizador de jogo. Nessa linha da organização do jogo, eu indico o Nacho Piatti, que foi o cara que jogou muito pelo Impact, né? Montreal Impact lá do Canadá, Major League Soccer também. Voltou para o São Lourenço no começo de 2020. Não foi tudo que se esperava dele, até porque depositaram nele muitas coisas, né? Muita coisa, e ele não vai responder hoje por tanta expectativa dessa forma. Ao mesmo tempo, esse próprio São Lourenço não foi muito bem na temporada, muito ruim, inclusive, muito mal, está mal administrado. O São Lourenço vive uma situação bem complicada, assim como o Independiente, né, também vive, e como o Racing também está querendo descer a ladeira, está louquinho para descer a ladeira e ficar numa situação difícil também. O Nacho Piatti ainda tem bola, gente. Ele pode ser um jogador que atua mais pelo centro do campo, mas ele é sobretudo um ponta esquerda. Mas ele tem 36 anos, ainda consegue dar conta disso? Consegue. Consegue trabalhar como ponta esquerda, consegue compor ali como segundo atacante, consegue fazer, às vezes, em muitos momentos, de falso 9. Acho que o Nacho Piatti poderia chegar assim para algumas equipes aí, não para chegar para ser titular de uma equipe que queira disputar título, não. Ele poderia compor ali numa equipe grande que busque as melhores posições na tabela do Brasileirão, inclusive título, mas para compor elenco, não para ser necessariamente o titular, na minha opinião, neste momento. Outro caso de jogador que chegaria para a reserva e que, se o titular não cuidasse, não ficasse muito esperto, ele tomaria a posição. Mas é jogador, por exemplo, na minha opinião, para ser titular de muitas equipes do meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Indo para o ataque, vou falar para vocês agora de um atacante que para mim é muito interessante e poderia ser bem mais famoso pelo que joga, que é o Gelmin Rivas, o jogador venezuelano de 31 anos, centroavante, um fazedor de gols, muito forte, bom no jogo aéreo, esteve já em várias equipes do futebol do mundo árabe, equipes da Major League Soccer também. Jogou, a última equipe que ele jogou foi o DC United, fez um bom papel no DC United lá da Major League Soccer. Um centroavante que tem certa movimentação, boa inclusive, mas dentro da área ele é um fazedor de gols.
esse atleta viria muito barato para muitas equipes do futebol do Brasil hoje e poderia dar certo, poderia ser o fazedor de gols dessa equipe do futebol do Brasil que o contratasse. Nessa linha de centroavante que fazem muito gols, eu vou indicar um outro jogador que também tem 31 anos de idade. Nesse caso, é um argentino que jogou muito tempo no Chile e também na Bolívia, é o Marcos Riquelme. Ele faz muito gol. Nessa temporada ele jogou apenas 11 partidas pelo Bolívar. Né? Porque o Bolívar jogou pouco, porque o futebol boliviano não teve muito jogo mesmo, né? E nessas 11 partidas ele fez 10 gols, quase um gol por partida. Ou seja, é um grande fazedor de gols o Marcos Riquelme. É um centroavante, assim, ele não é muito alto, né? O que o leva a fazer tantos gols? Não, ele tem 1,83. Eu diria que ele não é muito alto perto do que se espera hoje de alguns centroavantes, né? Mas ele compensa na movimentação. Atua também como atacante, segundo atacante ali pelo setor esquerdo. É garantia de gols para muitas equipes, viu, gente? Marcos Riquelme é um grande fazedor de gols, seria muito útil aqui no futebol do Brasil. Quando no Chile estava, na Espanhola também fez muitos gols. Bom, agora, um centroavante que de fato não é alto, tem 1,75 apenas, e que faz gols como poucos, né? Ele é muito esperto, é muito rápido. Sabe aquele cara forte, rápido, que ganha na força física? Aquela coisa que parece... O cara parece que... O que explica que um cara seja tão forte assim, se ele não é tão alto assim, se ele não... Até fisicamente, ele não aparenta fisicamente ser tão forte assim. Às vezes o cara tem um core muito bem trabalhado que ajuda muito nessa movimentação, nessa agilidade, né, dos movimentos corporais. É o caso, a meu ver, do Cristian Palacios, jogador também de 31 anos, que jogou nessa temporada pelo Puebla do México, né? E que esse faz gols, hein? E esse chegaria para uma equipe da Série B do futebol do Brasil, da Série C do futebol do Brasil, para equipes da Série D que queiram, por exemplo, subir para a Série C. Em alguns casos, acho que eu também aceitaria uma proposta. Jogadores da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Jogador também para equipes até para algumas equipes ali do meio da tabela do Brasileirão. Cristian Palacios, jogador do Puebla, muito interessante também. Na linha dos atacantes, eu vou indicar o Jason Lucumi, que é um jogador de 25 anos apenas. Muito novo, né? Ele é um jogador de lado de campo, sobretudo do lado esquerdo. O Jason Lucumi é um jogador que atuou sobretudo ali no futebol da Colômbia em boa parte do tempo. Também foi para o México. Poderia pintar por aqui e ser uma alternativa para o lado esquerdo do campo. Ele é muito rápido. As soluções dele que ele apresenta ali no final da jogada nem sempre essas soluções são as melhores, né? Mas é algo para evoluir também, porque o jogador não é tão velho assim, tem apenas 25 anos de idade. E também ele chegaria muito barato para essa equipe que o contratasse, então acho que daria para considerar essa situação dele aí. O último jogador da lista é Rodrigo Amaral, uruguaio do Nacional, atuava pelo Nacional do Uruguai. É engraçada a situação desse jogador, ele tem apenas 23 anos, muito se fala em Rodrigo Amaral, mas ele pouco entra dentro de campo. É inexplicável isso, porque quando ele entra, em geral, ele apresenta resultados. Ele foi um grande jogador daquela seleção uruguaia, sub-20 do Uruguai, que chegou inclusive até algumas conquistas aí. Rodrigo Amaral ele pode jogar como centroavante, tem 1,75 m, tá? Não é muito alto. Mas ele tem um chute muito potente da entrada da área, pode atuar como segundo atacante. A meu ver, ele pode ser inclusive atuar pelo meio como um carregador de bola, de certa forma. É um bom finalizador. Eu não entendo por que esse jogador, Rodrigo Amaral, não está, né, hoje não é titular, hoje inclusive do Nacional. Poderia pintar aqui em muitas equipes do futebol do Brasil. Acho que seria uma contratação, não seria cara de jeito nenhum, e acho que a equipe que o contratasse poderia ficar no lucro. Rodrigo Amaral, apenas 23 anos, atuou nessa temporada pelo Nacional de Montevidéu.